Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Nessa aula nós vamos abordar o conteúdo referente a cone, o quarto sólido geométrico, o segundo corpo redondo. Nós já vimos aí prismas e pirâmides, que são os poliedros. Vimos cilindro, o tópico anterior, já fizemos também a correção do exercício. E nessa aula nós vamos abordar aí o conteúdo referente a cone, tá certo? Então nós temos aqui tanto essa GIF aqui embaixo, já mostrando a planificação desse cone, como eu trago para vocês aqui um outro exemplo. Vale lembrar, que a sua base, para a gente trabalhar com a base, novamente como cilindro, nós vamos ter uma circunferência, A gente percebe aqui quando ele é planificado aqui, a base, o que sobra dele é um círculo. Então a ideia de diâmetro, de raio da base, de comprimento, da circunferência, de área da circunferência, todo esse processo continua sendo a mesma coisa, tá certo? Então área da base, πr ao quadrado, comprimento da circunferência 2πr, tá certo? Para a gente descobrir essa área lateral, vale lembrar que sua lateral aqui, ela é uma diagonal, Ela não fecha aqui uma altura perpendicular, então a gente vai chamar essa lateral de geratriz, Como nas pirâmides, A gente chama lá o apótema lateral também de geratriz. Então, para a gente descobrir essa área lateral, a gente multiplica a letra π por r, pelo raio da base, e multiplica pela geratriz, que é justamente essa altura lateral. Não vou dizer a apótema lateral, porque a apótema cabe lá para os poliedros, no caso da pirâmide. Tá certo? Área total vai ser a área da base mais a área lateral. Lembrando que aqui eu tenho uma base só apenas, então aquele processo de multiplicar aqui a área da base por 2 não cabe aqui, Temos só uma base e uma lateral apenas, então calcula separado e soma as duas. E o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Vale lembrar, pirâmide e cone, sólidos que possuem apenas uma base, o seu volume é a terça parte dos sólidos que apresentam duas bases. Então, prismas e pirâmides. Pirâmide é a terça parte do prisma. Cilindro e cone. O cone é a terça parte do cilindro. Tá certo? Vamos trazer aqui trago aqui um exemplo para que a gente trabalhe ali com a fórmula, veja o que é que pode ser abordado com a fórmula antes do exercício, certo? Pede para que a gente calcule o volume, calcular o volume de um cone que tem 12 centímetros de altura e comprimento da circunferência de sua base igual a 8π centímetros. O enunciado está dando o comprimento da base desse cilindro. Se ele está dando aqui o comprimento da base, nesse enunciado eu tenho que trabalhar com o comprimento da circunferência. Por que eu preciso trabalhar com o comprimento da circunferência? Porque o enunciado não deu o raio, não forneceu o raio. E para calcular o volume, eu preciso saber o raio da base desse cone, quanto vale. Então vamos usar aqui a fórmula do cone, desculpem, a fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento é 8π, 2 vezes π vezes r. A letra π eu vou manter, eu vou deixar para substituir só no final, se necessário. Mas como a gente está querendo achar o raio da circunferência, esse 2π aqui eu vou passar ele dividindo. Percebe que quando eu passo ele dividindo, eu tenho a letra π tanto no numerador como eu tenho no denominador. Então, na hora de fazer esse processo de divisão, essa letra π eu posso simplesmente cortar e dividir 8 por 2, que corresponde a 4 centímetros. Agora sim eu consigo calcular o volume, desse cone. Lembrando que a área da base vezes a altura dividido por 3 é a fórmula. A área da base é πr ao quadrado. A gente já substituiu aqui o raio da circunferência por 4, então vai ficar 4 ao quadrado. E a altura aí corresponde a 12 centímetros. Posso aqui, se você quiser, a gente pode aqui calcular o 4 ao quadrado, que corresponde a 16.
pegar esse 12 e esse 3 aqui, ó, e já dividir, né? Simplificar por 3, né? Se você quiser. 12 dividido por 3 corresponde a 4. E aqui eu estou substituindo, ó, a letra π por 3,14. O enunciado não fala nada nessa substituição. Então, se você quisesse deixar a letra π, poderia deixar. Então, a gente poderia ter dois resultados diferentes aqui no caso. Aqui eu estou multiplicando 3,14 vezes 16 vezes 4. Lembrando que 4 vezes 16 vai dar 64. Então, se você quiser aqui colocar 64, manter a letra π, né? E a unidade de medida, né? Centímetros cúbicos, não tem problema nenhum, tá certo? A resposta pode ser esses 64 centímetros cúbicos, como pode ser também esse 200,96 centímetros cúbicos. Aqui eu estou convertendo a letra π em 3,14. Logicamente, se for uma questão de gabarito, aí a gente tem que fazer conforme o que consta lá no gabarito. Então, a gente tem duas maneiras diferentes aqui de expressar a solução desse enunciado. Beleza? E aí eu trago para vocês uma outra ficha de exercício, né? A ficha de exercício 28, com questões falando sobre cone, tratando especificamente sobre cone. São as 5 questões, tá certo? Temos aí as duas primeiras e essas 5 aí questões para a gente poder exercitar, né? Trabalhar um pouco aí a ideia, né, desse quarto sólido geométrico. Tá certo assim? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.